O que faz o historiador e a historiadora quando produzem história? Qual é o resultado do trabalho dos historiadores? É para responder essa pergunta que Michel Descretot escreveu o capítulo A Operação Historiográfica, que se encontra no livro A Escrita da História, publicado na França em 1976. Trata-se de uma obra seminal para os historiadores e para os interessados em teoria da história, não só o livro, mas especialmente esse capítulo, no qual Certeau planta uma análise muito instigante sobre o fazer histórico. Segundo ele, seria o resultado de uma síntese de uma prática, de um lugar social e de uma escrita particular, que é a escrita da história. Certeau, que nasceu em 1925 em Chambéry e faleceu em 1986 em Paris, é um iconoclasta, talvez ao lado de Paul Veyne, seja encarado como uma das figuras mais emblemáticas da reinvenção dos estudos históricos no final dos anos 70 na França e que resultaria na configuração de uma nova forma de pensar a história e de um tipo específico de prática historiográfica que seria posteriormente identificada como história cultural ou nova história cultural. De algum modo, Certeau é um iconoclasta, é um pensador multidisciplinar que tem influências tanto do pós-estruturalismo francês, do pensamento e da filosofia pós-estruturalista, em particular Michel Foucault, que é uma das suas grandes referências, mas ao mesmo tempo tem uma grande marca da hermenêutica filosófica alemã, de Heidegger, de Gadamer, e que chega até a França, essa tradição, através de Marrou, Henri René Marrou, e de Raymond Aron. São, digamos assim, figuras emblemáticas que lá nos anos 70, nos revolucionários anos 1970, né, aquela década emblemática, na França, com a crítica pós-colonial, que já vinha de uma década ou mais, com os movimentos, né, de reivindicação de direitos, de liberdades, que explodiram em maio de 1968. Então, Certeau transitou nesse universo, teve a sua formação também muito marcada pela psicanálise. Freud e Lacan são dois nomes que a gente não poderia deixar de mencionar, e que cria uma seara muito própria, muito particular, produzindo obras extraordinárias, como, por exemplo, a cultura no plural, ou a invenção das tradições, e que, digamos assim, sedimentam novos olhares sobre a sociedade, sobre a relação entre o indivíduo e o grupo, entre o social e o individual. Bom, em A Operação Historiográfica, em primeiro lugar, Certeau vai dizer que os historiadores, ou o trabalho dos historiadores, é uma síntese. E que, em primeiro lugar, precisamos levar em conta que eles nascem, né, historiadores e suas obras, em um dado espaço social. É o resultado de um lugar social. Um lugar social que se configurou na virada do século XIX para o século XX, quando a história se constitui um campo do saber específico, se autonomizando, criando disciplinas próprias, não é? E um método, teorias, especificando um objeto específico, não é? Que seria o passado, não é? E além disso, a história é um conjunto de práticas, porque ela é uma atividade, e essa atividade está relacionada com o desenvolvimento dos arquivos, das bibliotecas, da difusão do livro, da catalogação, da sistematização dos documentos. Então a história não pode prescindir dessa importante configuração de um espaço institucional e, é claro, acadêmico também, com o desenvolvimento dos cursos de história nas universidades alemãs e depois na Universidade Francesa e daí para todo mundo. E, ao fim e ao cabo, a história é o resultado de um trabalho de escrita. Ela é uma lápide, ela encerra o passado e, e o sintetiza dentro de um livro.
né? E a partir de então o passado deixa de ser algo vivo e se torna aquele passado, analisado, estudado e registrado por um determinado historiador.